Sempre acabo esquecendo da gravação. Muito bem, gente. Então, a partir de hoje, então, vamos começar uma nova passagem, Jesus e as crianças. Essa passagem, ela é narrada no Evangelho de Mateus, capítulo 19, dos versículos 13 a 15, são passagens curtinhas, também no de Marcos, capítulo 10, versículos 13 a 16, e no Evangelho de Lucas, do capítulo 18, versículos 15 a 17. São passagens curtinhas, mas nós vamos ter bastante coisa para comentar a respeito, sobretudo a questão da criança em si, né? Então, vamos ver as leituras. Nós temos o livro Taça de Luz, de Emmanuel, capítulo 37, o livro Constelação Familiar, de Joana de Ângeles, no capítulo 10, o livro Espírito da Verdade, que são espíritos diversos, no capítulo 56, Psicografia de Chico, novamente o livro 70 vezes 7, de Richard Simonetti, no capítulo 5, onde ele trata dessa passagem, o livro da Esperança de Emmanuel, no capítulo 19, o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 8, e nós vamos começar depois das leituras, em Mateus, Marcos e Lucas, a gente vai começar pelo Evangelho segundo o Espiritismo. Temos também o livro Luz Imperecível, do Sr. Honório Abreu, lá de Belo Horizonte, já desencarnado, mas foi um livro escrito por ele, pelo grupo dele, na interpretação do estudo minucioso do Evangelho. O livro Conduta Espírita, a Psicografia de Chico, no capítulo 21, também Ideal Espírita de Chico, com Espíritos Diversos, capítulo 30, e Trilha de Luz, também de Chico, no capítulo 10. Certo, gente? Então, como vocês podem ver, já a gente vai ter bastante coisa para ler, mas nós vamos começar pelas passagens do Evangelho, tá? No Mateus, Marcos e Lucas. E eu vou fechar aqui o PowerPoint, parando a apresentação, para eu poder abrir a outra página, que é a das 3 passagens. Vamos lá. Aqui a Bíblia do Caminho. E vamos aqui, olha. Deixa eu fechar aqui, peraí. Eu vou colocar em tela cheia. Já está com 400%. E vamos começar com o Evangelho de Mateus. Deoclécia, dá para você ler para a gente? Espero que você não esteja nem com gripe, nem com tosse. Não. Graças Graças a Deus. Deus. Melhoras para todas que estão, né? Que Deus olha, os proteja. Né, Deoclécia, quem é asmático e já tem problema respiratório para toda a vida, já fica de prontidão, então, quando acontecem essas coisas, parece que é um pouquinho mais ameno, né? Porque a gente Verdade. Como diz o ditado, gato escaldado tem medo de água fria, então é o nosso caso, graças a Deus. É verdade, mas o tratamento preventivo já foi feito, já né? foi feito, exatamente. Então, vamos lá. Vamos lá, então. Boa noite a todos. Boa noite. Então, lhe foram apresentados vários pequeninos, para lhes impor as mãos e fazer oração por eles. E os discípulos os repeliam com palavras ásperas. Mas Jesus lhes disse: deixai os pequeninos e não o proibais que venham a mim, porque dos tais é o reino dos céus. E depois que lhes impôs as mãos, partiu dali. Isso. Imagina a algazarra, né, que a criançada fazia. Nossa. Né? E os discípulos não gostavam de confusão ali ao redor do mestre. Vamos ver o que Marcos diz sobre essa passagem.
Pode ler, Deoclésia. É a mesma passagem, só que agora no Evangelho de Marcos. Ah, tá. Então lhe apresentavam uns meninos para que os tocasse. Mas os discípulos ameaçavam aos que lhos apresentavam. O que vendo Jesus indagou-se e disse-lhes: deixar vir. Indignou-se. Ah, Indignou-se. é verdade, perdão. O que vendo Jesus indignou-se e disse-lhes: deixai vir a mim os pequeninos, e não os impeçais, porque deles é o reino dos céus. Em verdade vos digo que todo aquele que não receber o reino de Deus como um pequenino, não entrará nele. Abraçando-os e pondo sobre eles as mãos, os abençoava. Quem levava, como diz aqui no comecinho, né? Então lhe apresentavam uns meninos. Não era só menino, eram crianças, né? Aqui tá no masculino, mas é de forma generalizada. E quem levava as crianças até Jesus, certamente eram os pais, ou mais especificamente as mães, porque imagina quantas crianças não adoeciam naquela época, né, Deoclésia? É verdade. Quanto que as crianças não adoeciam naquela época, e tratava-se com o quê, né? Com o que se Não tratava? tinha, né? Não tinha uma Não infecção, tinha. uma infecção na garganta, uma infecção no ouvido, uma gripe, um problema respiratório, um problema alérgico. As mesmas complicações que as crianças têm hoje também tinham naquela época, verminose, né? Uma série de É, coisas, né? E tratar como, né? Certamente deviam ter os remédios caseiros, né? Que as mães, as avós ensinavam para as filhas, para as mães, e assim ia. Mas tudo era tudo paliativo, né? é verdade. Então ali, sabendo das curas que Jesus realizava, tinham aquelas também que eram perturbadas, quantas crianças também não traziam problemas, problemas às vezes de, como fala, paralisia, né? É Paralisia a cerebral, paralisia, né? né? E assim, às vezes muito agitadas, outras perturbadas, outras obsediadas. Então, assim como os adultos, as crianças também sofrem, né? Porque faz parte do mundo de provas e expiações. É rara a criança que tem o desenvolvimento sadio desde os primeiros meses de vida, né? Hoje tem as vacinas, tem uma série de tratamentos, de cuidados, mas elas sofrem de qualquer jeito. E naquele tempo, Ah, então, sim, meu Deus do céu, né? Então, vamos ver agora, falta ver a última parte no Evangelho de Lucas. tá. Trouxeram-lhe também crianças pequenas, para que ele as tocasse. Vendo-o, seus discípulos os repreenderam severamente. Jesus, porém, chamando-os a si, disse: deixai vir a mim os pequeninos, e não lhes impeçais, porque dos tais, dos que se lhes assemelham, é o reino de Deus. Em verdade vos digo, todo o que não receber o reino de Deus como uma criança, nele não entrará. Bom, gente, Nossa, nesse... eu ia Ah, comentar sobre isso na segunda leitura, né, de Marcos, mas ele comentou aqui, né, no sentido de ser inocente como uma criança, né, para é, entrar no reino de Deus. assim, Pode. Kardec vai explorar bastante justamente esse significado que aparece aqui no versículo 17, né, que quando Jesus É, fala, não receber o reino de Deus como uma criança. Então, aí Kardec vai analisar quais são as características das crianças que nós adultos,
deixamos para trás, né? Porque já não temos mais, ou deixamos para trás as características comuns a toda criança e que nós adultos já deixamos para trás. É isso que Kardec também vai explorar e vai desenvolver no Evangelho segundo o Espiritismo, né? E então, aqui, Lucas, ao invés de falar meninos, fala crianças pequenas, Pequenos. né? Então, certamente deveriam vir junto ou com seus pais ou com as mães, né? Ou com ou com as pessoas que cuidavam delas. E os discípulos, ainda nessa época, né, gente, eles ainda eram bastante inexperientes, não só na questão da mensagem, na compreensão da mensagem de Jesus, mas até mesmo no tratamento com as pessoas. Lembrando, a maioria dos discípulos eram galileus, pescadores, acostumados ao trabalho pesado, a viver num ambiente tipicamente, unicamente masculino. Faço uma ideia de quanto eles esbravejavam, quantos palavrões eles falavam, o quanto eles xingavam, né, o quanto eram rudes uns com os outros. E eles não estavam acostumados a lidar com a população sofredora, porque os doentes não se misturavam com a população, com o povo, com a população dos lugares. Então, eles também não sabiam como lidar com as pessoas. Então, eles não estavam somente aprendendo os ensinamentos com Jesus. Jesus não estava apenas ensinando questões relacionadas ao reino dos céus, não somente isso, mas Jesus também estava mostrando, por meio do exemplo, como tratar aqueles que sofrem, como tratar aqueles que buscavam Jesus. E veja que Lucas diz que os discípulos repreendiam quem? As crianças ou aqueles que trouxeram as crianças? Tá vendo? Porque ele fala, os repreenderam. E não está no feminino. Né, gente? Então, ele não repreendeu as crianças, mas repreendeu aqueles que trouxeram as crianças. E, claro, criança faz barulho. Se tivesse doente, estariam chorando. Sempre tem uma certa agitação. E os discípulos não tinham experiência, não tinham essa prática. Então, Jesus também ensinava para eles como cuidar de quem sofre, como acolher aqueles que têm algum padecimento, seja físico ou espiritual ou moral. Então, tudo isso eles aprenderam com Jesus durante 3 anos. E aí, quando a gente estudou o livro Paulo e Estevão, a gente viu a grande modificação de Simão Pedro, ao cuidar dos doentes que procuravam a casa do caminho. Com que carinho paternal ele cuidava de todos os que o buscavam. Né? Porque naqueles 3 anos que os discípulos conviveram com Jesus, eles não tinham essa experiência. Aliás, nem sabiam como lidar com aquelas pessoas. Então, eles também estavam aprendendo com Jesus. Tá bom, gente? Mais alguma colocação que vocês queiram fazer? Porque depois Kardec vai explorar bastante todos esses conceitos, sobretudo o ensinamento principal aqui, gente, é justamente essa frase de Jesus. Não o fato de Jesus curar as crianças, não o fato de Jesus impor as mãos sobre elas, abraçar as crianças, não era isso. O ensinamento principal dessa passagem para nós são essas palavras de Jesus. Quem não recebe o reino de Deus como uma criança? O que será que ele queria dizer com isso? Certo? E também tem outra questão, gente. Se Jesus
Lembra, a gente esquece, às vezes, que Jesus era um jovem que tinha entre 30 e 33 anos. Se ele não fosse uma pessoa agradável, se ele não fosse uma pessoa simpática, se ele não fosse uma pessoa alegre, acolhedora, as crianças não iam procurá-lo. As crianças também não iriam atrás dele. Não é verdade, Deoclésia? Porque não tem pessoa, não tem gente mais sincera do que a criança. Ou É gostam, verdade. né? Então, se elas É, também sim. gostavam, né? Se elas também gostavam de estar na companhia de Jesus, é porque ele deveria ser um jovem extremamente simpático, alegre, acolhedor, e transmitia confiança. No YouTube, gente, estava esquecendo já, no YouTube tem uma passagem da primeira temporada, e o ator que interpreta Jesus está até com o cabelo curto, agora ele já está com o cabelo mais comprido, mas ele estava com o cabelo bem curtinho. Então, é da primeira temporada, tem um vídeo de Jesus com as crianças, e o vídeo demora 6 minutos, então depois eu vou colocar o link lá no grupo, para que vocês possam assistir daí, na hora que vocês estiverem mais sossegados, para poder aproveitar bastante, embora seja um encontro com crianças, é riquíssimo em ensinamentos para nós marmanjos, tá bom? Quer comentar mais alguma coisa? Alguém quer falar alguma coisa? Então, gente, mais uma vez, pode, eu vou interromper aqui o compartilhamento, sair do modo tela cheia, e eu vou agora abrir o Evangelho segundo o Espiritismo, tá bom? Porque lá que a gente deixa primeiro eu colocar a página aqui aberta, porque senão, na hora de compartilhar, ela não aparece. Espera lá, é aqui, ó. Ela está aqui. Pronto. Aqui, gente, nós estamos no capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo, e o título do item é já logo no comecinho, olha lá, item 1 e item 2. Kardec deu o título de simplicidade e pureza de coração. Ele cita uma bem-aventurança, bem-aventurados os que têm puro o coração, e depois ele cita a passagem de Marcos, aqui, ó, aqui, tá? Ele cita a passagem de Marcos. Não há necessidade da gente ler novamente. A gente já vai direto aqui para o item 3, onde Kardec vai explicar essa passagem de Marcos. Essa passagem que, na verdade, entre Mateus, Marcos e Lucas, tem poucas diferenças, tá bom? E vou pedir agora para a Ângela fazer a leitura para a gente. Hoje nós temos... Você não quer que eu continue? Hã? Não, você já... Eu deixei meu microfone aberto, pensei que eu fosse continuar, mas Não, tudo bem, não. então. Vou passar para outra agora, Deoclésia, tá bom? Bem, Tá obrigada. certo, então. Obrigada, bem. A pureza do coração é inseparável da simplicidade e da humildade. Exclui toda a ideia de egoísmo e de orgulho. Por isso é que Jesus toma a infância como emblema dessa pureza, do mesmo modo que a tomou como da humildade. Poderia parecer menos justa essa comparação, considerando-se que o espírito da criança pode ser muito antigo e que traz, renascendo para a vida corporal, as imperfeições de que se não tenha despojado em suas precedentes existências. Só um espírito que houvesse chegado à perfeição nos poderia oferecer o tipo da verdadeira pureza. É exata a comparação, porém, do ponto de vista da vida presente, porquanto a criancinha, não havendo podido ainda manifestar nenhuma tendência perversa, nos apresenta a imagem da inocência e da candura.
Daí o não dizer Jesus de modo absoluto que o reino dos céus é para elas, mas para os que se lhes assemelhem. Só um instantinho, Ângela. Essa parte aqui é importante, né? Para a gente, assim, às vezes, numa leitura rápida, não prestar muita atenção naquilo que Jesus está dizendo. Então, o reino dos céus não é para as crianças, mas para aqueles que têm as mesmas características que as crianças têm. A inocência, a candura, a sinceridade, a confiança, a pureza, a ingenuidade. Até uma determinada idade, a criança é exatamente isso. Então, é por isso que Jesus toma a criança como modelo, como ele falou aqui em cima lá, olha, Jesus toma a infância como emblema dessa pureza, do mesmo modo como a tomou como o da humildade. Então, até uma determinada idade, enquanto as suas tendências não começam, as suas tendências infelizes, vamos dizer assim, não começam a se manifestar, a criança, de fato, é o melhor modelo, é o melhor exemplo que a gente tem de pureza, de confiança, de simplicidade, não é? Como ele diz aqui, de inocência. Então, são essas virtudes que, conforme a gente vai entrando na vida adulta, a gente deixa de cultivar, né, Ângela? Muito pelo contrário, a gente começa a se comportar de uma maneira completamente às avessas, né? Pode continuar. Pois que o espírito da criança já viveu, porque não se mostra desde o nascimento tal qual é, tudo é sábio nas obras de Deus. A criança necessita de cuidados especiais, que somente a ternura materna lhe pode dispensar. Ternura que se acresce da fraqueza e da ingenuidade da criança. Para uma mãe, seu filho é sempre um anjo, e assim era preciso fosse, para lhe cativar a solicitude. Ela não houvera podido ter-lhe o mesmo devotamento se, em vez de graça ingênua, deparasse nele, sobre os traços infantis, um caráter viril e as ideias de um adulto, e ainda menos se lhe viesse a conhecer o passado. Isso é fato, Isso, né? exatamente. Então, assim, qual é a colocação que Kardec está fazendo aqui? Como é que Jesus pode usar a criança como símbolo da inocência, da candura, da docilidade, se o espírito que está naquele corpinho frágil pode ser um espírito já com muitas experiências, com muitas existências? E pode ser, às vezes, um espírito bastante antigo, já com milênios de experiência. E aí, e muitas vezes, com muito mais experiência do que os seus próprios pais. Como a gente tanto vê isso, né? Às vezes, quem evangeliza o pai e a mãe é a criança, é o filho. Né, porque já é um espírito já mais amadurecido, mais experimentado, e outras vezes pode ser que seja um espírito cruel, ou então um inimigo da família, um adversário. Então, a fragilidade da criança é que cativa o coração dos pais, ou dos responsáveis pelo seu cuidado. Porque se a gente soubesse qual é a história, os antecedentes do espírito reencarnante, seria muito complicado, não é, Ângela? Então, para a gente, como ele diz aqui, né? Para uma mãe, seu filho é sempre um anjo. Por mais difícil que seja aquela criaturinha que pesa 5 quilos, para a mãe, para quem cuida, seja a mãe biológica, seja a mãe adotiva, seja o avô, a avó, o tio, a tia, seja lá quem for que vai cuidar.
é a fragilidade, é a ingenuidade da criança que conquista os corações, diferentemente de outros animais, né, gente? Então, a gente vê em alguns animais, o cavalo, mesmo ali, o bezerro, ele nasce, demora um pouquinho, ele já está ali em pé nas quatro patinhas, já está mamando, daqui a pouco já está comendo capim. Agora, se não tiver alguém que cuide da criança recém-nascida, ela morre. De todos no reino animal, entre os mamíferos, a criança, o ser humano, é o mais dependente de cuidados quando nasce. Vejam que incrível isso, não é, gente? Parece que Deus já faz tudo certinho, que é justamente para conquistar os corações que torna a criança, que faz com que a criança seja tão frágil, porque se ninguém der alimento para ela, ela morre. Se ninguém agasalhar, ela morre. Se ninguém cuidar, ela morre. Então, de todos os animais, o ser humano é o mais frágil de todos quando nasce, embora seja o único racional. Incrível, não é, Ângela? Não, e a gente não pode deixar de comentar que o esquecimento, no caso de uma mãe receber um filho, eu acho que é onde se encaixa perfeitamente, porque já Sim, imaginou se soubesse, né, Maria? exato, como ele fala aqui no fim, né? É, Se a criança já nascesse com as ideias, o comportamento de um adulto, um caráter viril, seria muito difícil para o pai e a mãe amar aquela criança. E ficaria uma coisa assim muito estranha, num corpinho frágil, que mal se aguenta em pé, que mal consegue falar, encontrar já alguém com um espírito com essas características. Seria assim algo chocante. O que deixa os pais assim encantados é a criança prodígio, que já tem crianças que ali com 2 anos de idade já aprende a ler sozinha. E às vezes fala vários idiomas. E já sabe escrever sozinha. Os pais não interferem em nada. Aí é diferente. E isso encanta mais ainda, né? Mas se vier alguém já com o caráter de um adulto, sobretudo se uma das características for a crueldade, é muito difícil. Então, tudo do jeito que Deus fez e faz é certíssimo, é certíssimo. Justamente aqui, olha, para cativar a solicitude. E essa solicitude é necessária, senão a criança morre. E, por outro lado, se pais e o bebê, os espíritos forem adversários, inimigos do passado, é a oportunidade de surgir a ternura e o sentimento do amor entre eles, né? Pode continuar, Ângela. Tem mais um trechinho aí. aliás, faz-se necessário que a atividade do princípio inteligente seja proporcionada à fraqueza do corpo, que não poderia resistir a uma atividade muito grande do espírito, como se verifica nos indivíduos grandemente precoces. Essa é a razão por que, ao aproximar-se-lhe a encarnação, o espírito entra em perturbação e perde pouco a pouco a consciência de si mesmo, ficando por certo tempo numa espécie de sono, durante o qual todas as suas faculdades permanecem em estado latente. É necessário esse estado de transição para que o espírito tenha um novo ponto de partida e para que esqueça, em sua nova existência, tudo aquilo que a possa entravar. Sobre ele, no entanto, reage o passado. Renasce para a vida maior, mais forte, moral e intelectualmente, sustentado e secundado pela intuição que conserva da experiência adquirida. Isso. Comenta um pouquinho aí, Ângela, antes de continuar.
Então, mas eu falo, eu leio esse pedaço assim, a gente vai lendo, me dá uma emoção tão grande, como Hum, que é uma perfeição, sim, todo esse planejamento, né, sim, da encarnação, esse desligamento, é aquilo que vai assim, um topor para você poder renascer para uma nova oportunidade, que tantas vezes a gente fala, né, ai, se eu soubesse tal coisa, acho que seria mais fácil lidar nessa, mas não é não verdade, né? é, não, Porque a é, gente tem fraqueza, a gente tem momentos assim é, que a gente assim luta, né, contra coisas que você sabe que tem que mudar. E eu acho que você não lembrando, talvez você saiba que nem nós hoje, que encaramos a doutrina espírita, né, como nossa, no nosso dia a dia. Eu sempre tento pensar assim: se surgiu tal situação, é porque eu tenho que vivenciar aquela situação e tentar fazer o melhor naquilo, melhor do que eu cheguei. Eu tenho que sair um pouquinho melhor daqui, né? Agora, se você lembra do que se foi, o que você fez de errado, parece que aquilo te dá uma tristeza e uma sim, falta de confiança, né, Maruís? sim, exato. De continuar. Então, assim, como que é todo um processo onde vai deixar você realmente no estado onde você vai acordar para outra vida e o passado ficou. Ali Uhum. começa uma nova oportunidade, né? É, isso. Quando ele fala que o espírito aqui, olha, essa a razão, porque ao aproximar-se a encarnação, o espírito entra em perturbação e perde pouco a pouco a consciência de si mesmo. Isso acontece durante o período da gestação. Então, Então, mas essa né? perturbação que me intrigou não é uma perturbação de não aceitação, né, Maruís? Não, não, é perturbação pelo fato de ele passar a. Ele começa a vibrar cada vez menos. É nesse sentido. Ele vai perdendo a consciência de si mesmo, e isso é perturbador, né? Então, ele começa a se envolver numa espécie de torpor, talvez fosse a palavra melhor, ao invés de perturbação. Ele vai ficando nesse torpor, porque ele vai perdendo a consciência de si mesmo. E de que maneira ele vai perdendo a consciência de si mesmo? Ele vibracionalmente, o seu perispírito começa a vibrar com menos intensidade. Uhum. E vai vibrando cada vez menos, como se ele estivesse, assim, literalmente encolhendo, certo? E isso acontece durante o período da gestação. E com isso, o esquecimento também das suas piores encrencas, né, do passado, também acabam sendo fechadas, né? Toda a sua lembrança, toda a sua atividade espiritual vai aos poucos assim, sabe como é a luz lá da a sala de passe? A gente não tem aquela luzinha que a gente vai diminuindo a intensidade. Sim. Não é assim? Quando a gente vai diminuindo a intensidade da luz no botãozinho ali da luz da sala de passe, a gente vai diminuindo a intensidade para a sala ficar assim, um pouquinho mais confortável e não com aquela luz forte. É como se fosse algo desse tipo. Vai diminuindo, vai enfraquecendo, vai diminuindo, mas quem faz isso são os técnicos que têm a experiência necessária no processo reencarnatório. Ele é levado para algum lugar, né, onde essa técnica começa a ser aplicada sobre o espírito, e ele, aos poucos, vai vibrando cada vez mais devagar. E isso vai deixando ele entorpecido, e ele vai esquecendo até o ponto de apagar. E isso acontece durante o período da gestação, certo? Então, por isso, só que às vezes nesse processo,
pode ser que alguma janelinha fique aberta, né? Alguma parte dessa vibração, ela não fique tão bloqueada, e a criança, durante algum tempo, se lembre de algumas coisas de alguma existência anterior, né? Mas é isso que ele está falando. Então, por um certo tempo, ele fica realmente num estado de torpor, onde todas as suas faculdades permanecem em estado latente. Para o espírito que já tem um pouco de consciência do que é a vida espiritual e o significado da reencarnação, a reencarnação é um processo bastante doloroso e sofrido, porque retornar à vida material é sempre um risco, né? Sempre um risco. Então, é muito difícil para o espírito reencarnante. É por isso que, às vezes, a gente tem crianças, sobretudo aquelas que são mais inseguras e, às vezes, estão muito comprometidas com o seu passado, quando elas nascem, elas choram demais. E choram de medo e de insegurança. E aí, o que mais reconforta é realmente o colo da mãe. O colo do pai é o colo e a oração. Porque esses espíritos choram por insegurança, choram de medo, inconscientemente, porque eles não têm consciência de si próprios ainda. Então, e quando os espíritos estão comprometidos com o seu passado, um passado cheio de delitos, ou na última encarnação, às vezes tiveram uma morte violenta que deixou um impacto muito grande sobre o perispírito. Quando essa criança reencarna, às vezes ela reencarna com muita insegurança. Então ela chora, 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 e os pais ficam desesperados, sem saber por que a criança chora tanto, né? E é insegurança, é a insegurança de uma nova encarnação, certo, gente? Então, não é fácil. Reencarnar é muito mais difícil do que desencarnar para o espírito. Alguma colocação, Ângela? Não, você falando assim, eu estava lembrando o Gabriel, meu filho mais novo, que hoje, né, já graças a Deus passou essa fase. Pensa no menino, Maroísa, que parece que o berço tinha espinho. Ele Sim. dormia no meu colo, chorava demais, e quando eu colocava ele no berço, acordava gritando, chorando, parece que só no meu colo. E eu levava ele na época, né, para centro espírita, né, passar por passe. E um desses centros espíritas na cidade que eu morei, uma pessoa dizia que na hora que ele dormia, vamos dizer, porque a hora que a gente dorme, pode ser criança, pode ser bebê, pode ser Sim. tudo, O aquela espírito hora se separa, não né? é o espírito que já viveu outras encarnações. Sim. Né? Então, na hora do sono que ele tem o desprendimento, então disseram que nessa hora que ele ficava desprendido do seu corpo, espíritos que o comprometedores e que teve alguma diferença com ele vinham até ele cobrar alguma coisa. E aí ele chorava desesperado, acordando, sabe? Assim, mais ou menos. Mas olha, o que foi de oração e levar esse menino em evangelização, Maria. Imagino. Sabe? Então eu fico imaginando que foi, acho que mais ou menos isso. Eu acho que ele, de repente, né, tanta insegurança ou tanto medo de errar novamente, sei lá, tudo isso. Né, tudo isso, porque não é fácil para o espírito, para o reencarnante. Agora, gente, vejam também como, de modo geral, já houve um progresso, porque quando nós éramos crianças, quando o bebê nascia, ele era embrulhado de uma tal maneira que mais parecia uma múmia, certo? Ele ficava completamente embrulhado né? Enrolava o pano ali para o cordão umbilical, e a criança ficava embrulhada nos panos, não mexia o braço, não mexia as pernas, ficava durinho, não era assim? E demorava para abrir os olhos. Hoje não.
A gente vê quando a criança nasce ali, já na sala de parto ali, com o zoião bem aberto, parece que dá a impressão que já está querendo saber de tudo que está acontecendo do lado dele. Olha a Uma diferença. semana vira na cama, Maruísa. Oi? Com uma semana já vira na cama. Pois é. A gente vê às vezes alguns vídeos, né, na internet que a gente fala, meu Deus do céu, vem com aquele zoião aberto já, aceso com tudo. Veja, o que significa isso, gente? Progresso espiritual. Significa que o espírito já consegue ter um pouco de domínio sobre a matéria, mesmo que seja um corpinho frágil de 3 quilos, 4 quilos. E vejam com que rapidez eles estão se desenvolvendo. Isso é sinal de progresso espiritual. Então, parece que não está havendo progresso? Sim, está havendo progresso. Porque da maneira como esses espíritos estão chegando, e alguns que, mal sabendo falar ainda, lembram de fatos ocorridos em existências anteriores e contam para os seus pais. Então, tem coisas maravilhosas acontecendo. Isso com criança. E isso significa progresso espiritual. Não significa que são espíritos já evangelizados e estão na faixa dos anjos. Não é isso. É progresso espiritual no sentido de que o espírito já tem mais controle sobre a matéria. É nesse sentido. Porque, como disse Kardec, né, para as mães, os filhos são sempre um anjo. E tem aquelas que falam, nossa, mas meu filho é tão inteligente. Mas ele pode ser muito inteligente, mas se ele não tiver bondade, ele não é um espírito superior, ele é só inteligente. Lembrando, tem que ter as duas virtudes, o amor e a sabedoria. Se ele for só inteligente, mas for grosseiro com os pais, não arruma a própria cama, é rebelde, não tem compaixão para com o semelhante, nem com animais, nem com plantas, nem com nada. É extremamente egoísta, pode ser super inteligente, mas não é um espírito superior. Certo, gente? Então, nós precisamos tomar muito cuidado quando a gente fala, nossa, mas meu filho é tão inteligente, minha filha é tão inteligente, e a gente fala aquilo com a boca cheia, achando que é um espírito evoluído. Pode ser evoluído intelectualmente, mas se ele não for generoso, se ele não demonstrar virtudes cristãs, ele é só inteligente. Certo? Então, vamos para terminar essa leitura, Ângela, esse tema. Olha, gente, eu preciso confirmar, mas lá na casinha de oração tem um livro do Hermínio Miranda chamado Nossos Filhos São Espíritos. Esse livro é extraordinário de bom. E o próprio Hermínio Miranda, que foi um grande escritor, estudioso, espírito já desencarnado, ele logo no prefácio ele fala que aquele livro foi escrito para as mães. Eu sei que a gente tinha esse livro lá na nossa biblioteca. Não sei se ele está lá ou se ele está emprestado com alguém. E se alguém um dia quiser se interessar e comprar esse livro, vale a pena, porque ensina muito para a gente. Como diz Kardec, para toda mãe, os seus filhinhos são um anjo, mas por trás daquele corpito fofinho e frágil de 3 quilos, 4 quilos, 5 quilos, tem um espírito, às vezes milenar, que traz muito mais experiências, tanto para o bem quanto para o mal, do que os próprios pais. Esse livro é extraordinário, hein, gente? Nossos Filhos São Espíritos, de Hermínio Miranda. Preciso dar uma escarafunchada lá na nossa biblioteca para ver se esse livro está lá, porque eu me lembro que emprestei para alguém, mas não sei quem, tá bom? Pode continuar, Ângela. A partir do nascimento, suas ideias tomam gradualmente impulso, à medida que os órgãos se desenvolvem,
pelo que se pode dizer que no curso dos primeiros anos, o espírito é verdadeiramente criança, por se acharem ainda adormecidas as ideias que lhe formam o fundo do caráter. Isso. Durante o tempo em que seus instintos se conservam amodorrados, ele é mais maleável e, por isso mesmo, mais acessível às impressões capazes de lhe modificarem a natureza e de fazê-lo progredir, o que torna mais fácil a tarefa que incumbe aos pais. Por isso que a educação, nesses primeiros anos de vida, que a criança recebe, são fundamentais na sua formação, porque o seu caráter é mais maleável, é mais receptivo, justamente pela fragilidade do seu corpo. Pela fragilidade do seu corpo, o espírito não tem como expandir as suas verdadeiras tendências. Isso vai acontecer na puberdade, deixando os pais doidinhos da Silva, os aborrecentes. Nessa época da aborrecência é que as tendências vêm à tona com tudo, com hormônios e deshormônios, mas nessa fase da infância é fundamental a educação, né? Como dizem, é de pequenino que se torce o pepino, não tem um ditado que fala isso, né? Porque ele é mais maleável, né? As orientações, porque logo nos primeiros anos a criança já começa a mostrar se ela é muito egoísta, se ela tem tendência a ser assim, a crueldade, né? Ela já mostra isso, sobretudo o egoísmo, né? Então, por isso que fica mais fácil a tarefa dos pais. Então, vamos lá, Ângela, para dar tempo de terminar isso hoje. O espírito, pois, enverga temporariamente a túnica da inocência, e assim Jesus está com a verdade quando, sem embargo da anterioridade da alma, toma a criança por símbolo da pureza e da simplicidade. Isso, e aí termina, porque depois ele já passa para outro assunto, tá bom? E por Mas, isso que Jesus, né, o que ele quis dizer, né, que não é que a gente precisa ser criança, mas ter não, realmente nesse início, né, da infância, esse coração puro, esse coração que a gente fala que é transparente, que não fala a verdade sempre, não mente, que às vezes o pai e a mãe ficam até sem graça, né? é, Chega a comentar alguma coisa assim. Mas é isso que ele quer, para entrar no reino do céu, precisa ter essa pureza de coração, a bondade, né, isso. E outra característica da criança, né, Ângela? A criança não sabe qual é o caráter dos seus pais. Se os seus pais são pessoas de bem ou se são criminosos. É, Os pais, para a criança, representam o porto seguro. A criança quer o colo do pai, mesmo que o pai seja um assassino, mesmo que o pai seja um criminoso. A criança quer o colo, o peito da mãe, mesmo que a mãe seja uma pessoa descomprometida aí com até mesmo os cuidados da casa. Não queira saber de nada, não queira saber de trabalhar, não quer saber de nada, vivendo sempre às custas de alguma coisa ou de alguém. Para a criança, não importa se o pai e a mãe é rico ou pobre. Num paralelo bem, assim, bem raso, tá, gente? É como os nossos pets. Não estou dizendo que a criança e o pet é a mesma coisa, mas os nossos pets em casa é a mesma coisa. Não importa se o dono do gato ou do cachorro é um homem de bem ou se é um criminoso. Para o pet, é a referência, é o cuidado, é a quem vai dar comida, é quem vai alimentar, é quem vai cuidar, é quem vai proteger. Então, a criança, ela confia naquele pai, naquela mãe, independentemente do caráter deles. Não é, Ângela?
porque dali é deles que vem, ou deve vir a proteção, o cuidado, a alimentação. Ele só vai compreender, a criança só vai compreender o caráter dos seus pais quando ele já estiver numa idade bem mais quando ele já estiver bem maior, né? E, infelizmente, às vezes, acaba seguindo o modelo que ele viu Isso, dentro né? de casa. Esse relacionamento pai e mãe, nessa fase, né, Maruísa, da infância, tão importante, né? Uhum. Eles, na verdade, eles veem o pai e a mãe como modelo, né? Exatamente. É o modelo. É o modelo, não só é o modelo de vida, mas é o modelo de como o lar é constituído, né? De como a família é constituída, se a casa é arrumada, se a casa está desarrumada, se as roupas estão limpas, se as roupas estão jogadas, é a questão da higiene, a questão da pontualidade, uma série de coisas, uma série de valores, né? Esses valores que a criança começa a observar é dentro de casa com aquela pessoa que cuida dela, né? E hoje, como a gente tem visto no Livro dos Espíritos, a questão da família, né? Quando a gente estudou a lei da sociedade, a questão da família está bastante comprometedora atualmente, né, gente? Mas vamos confiar de que bons espíritos estão retornando para ajudar aqueles que ainda têm dificuldades na sua existência, que não são poucos, né? E os mais frágeis são as crianças. E apesar de tudo, a criança sorri com tanta facilidade, né? Às vezes, com tão pouco, a gente faz uma criança feliz, né? Mais alguma coisa, Ângela? Alguém quer fazer algum comentário? Porque hoje, gente, nós vamos ficar só com essa leitura, tá bom? Eu vou... a gente vai... Deixa eu sair aqui do modo tela cheia e poder voltar aqui para a página, porque nós também já estamos aqui em cima da nossa hora, já faltando só 2 minutinhos para a gente terminar, tá bom? Repetir o nome do livro, Marie? Chama-se Nossos Filhos São Espíritos, tá? É muito lindo, e outra, o bacana é que nesse livro, ele conta muitos casos, sabe, que chegavam até o grupo mediúnico que ele coordenava, crianças com problemas, e ele conta a origem, né, a origem do problema em vidas anteriores. É fantástico esse livro, é Qual muito que é o bom. autor, Maruísa? É Hermínio Miranda, tá? Depois eu escrevo eu coloco lá no grupo, tá bom? Para vocês verem. Eu sei que na casinha a gente tem um exemplar, mas eu não sei se está lá ou se está com alguém, tá bom? Vale a pena. Muito bem, gente. Então, olha, como Conceição está resfriada, como Rosana está resfriada, a Deoclésia já leu, a Ângela também, a Marie é muito acanhada ainda, certo, Marie? E aí, então, vou pedir para a Marlene terminar para nós. Pode ser, Marlene? Estou sem voz. Ixi, Maria! Mais uma que está ruim, meu pai do céu. Estou sem voz. Então, Não deixa. consigo. Então, deixa. A Rosana consegue fazer a prece? Ou também tosse muito? Vou fazer, Marisa, vou fazer. Tá bom, obrigada, velho. Então, vamos elevar o nosso pensamento em Deus, nosso Mestre Jesus, nosso modelo e guia, Salvador, agradecendo o Senhor por mais esse estudo essa noite, por mais esses exemplos maravilhosos, que o nosso coração seja sempre como uma criança, cheio de esperança, de alegria e crença no Senhor Jesus. Continuemos, Senhor, agindo como os pequeninos, como a sua maravilhosa lição nos diz. Muito obrigado, Senhor Jesus.
Agradeço o término desse estudo e que, trilhando o seu caminho, estejamos sempre com a esperança na vossa misericórdia e benevolência para conosco. Muito obrigado, Senhor Jesus. Esteja conosco em todos os nossos caminhos, pensamentos e ações. Assim seja. Graças a Deus, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.